Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e esse mês nós vamos explicar para vocês aqui no nosso Explico Quadrinhos a história de Vingadores A Queda. Esse arco é o fim da equipe dos Vingadores como todos nós conhecemos. Vingadores A Queda é um grande divisor de águas na cronologia da Marvel nos quadrinhos e acontece logo antes de algumas das maiores sagas de todos os tempos, como Guerra Civil e Dinastia M. Essa saga resultou na criação da equipe dos novos Vingadores com uma formação diferente e também foi mais ou menos nessa época que os Skrulls começaram a invadir silenciosamente a Terra para anos depois acontecer a saga da Invasão Secreta. Então bora lá, a história de Vingadores A Queda começa com alguns dos Vingadores na mansão conversando sobre Viper, a vilã dos cabelos verdes e roupas verdes que na época tinha assumido o posto de Madame Hydra. Gavião Arqueiro fala que acha ela atraente e Mulher Hulk critica Clint, dizendo que aquilo era nojento. Barton responde que ele devia achar ela atraente por causa dos cabelos verdes, provocando Jennifer Walters. Um alerta de segurança dispara na mansão dos Vingadores e a Vespa fala para deixarem aquela discussão para depois. Os Vingadores começam a se questionar se o que estavam vendo era verdade. Valete de Copas, um herói que tinha morrido recentemente, aparece em forma meio zumbi, invadindo a mansão. Scott Lang fala que não era possível, que ele tinha visto Jack morrer. O Homem-Formiga monta em uma formiga voadora para ir na direção do invasor e a Vespa, preocupada, fala para ele não ir e para todos ficarem totalmente alertas. Do lado de fora da mansão, Scott pergunta pro Valete de Copas como era possível que ele estivesse ali. Ele fala que viu Jack morrer para salvar Cassie, a filha dele. O Homem-Formiga fala que tudo vai ficar bem e Jack responde dizendo que sentia muito. Logo depois de pedir desculpas, o Valete de Copas explode, destruindo boa parte da mansão e atingindo diversos Vingadores. Os heróis que estavam dentro da mansão sobrevivem por pouco. Jarvis estava se protegendo embaixo de uma mesa. A Capitã Britânia, Kelsey Lee, fala que não conseguia respirar. Janet Van Dyne se desespera ao lembrar que Scott estava perto de Jack no momento da explosão. Ela sai voando e os outros a seguem para o lado de fora. Chegando lá, Janet encontra apenas os ossos do braço de Scott, que estava soterrado no local onde o Valete de Copas explodiu. O Homem-Formiga estava morto. Ao mesmo tempo, em uma assembleia no prédio das Nações Unidas, Tony Stark, aparentemente bêbado, falava com líderes de todo o mundo como Vingador e secretário de defesa dos Estados Unidos. Stark começa a ofender o embaixador da Latvéria, falando que o mundo já tinha tido problemas demais com o país dele e com o líder maligno daquela nação, o famoso Victor Von Doom. Hank Pym tenta interromper, mas Tony segue ofendendo o sujeito. T'Challa também tenta interromper, mas Tony não dá ouvidos e diz que talvez fosse melhor eles acabarem de vez com o país inteiro da Latvéria para evitar sofrimentos futuros ao mundo inteiro. T'Challa pergunta o que diabos tinha de errado com Tony naquele momento, que estava ameaçando matar o embaixador da Latvéria no meio da assembleia. T'Challa protege o homem e Stark parece recuperar a consciência. O Homem de Ferro é escoltado por seguranças para fora da reunião. Enquanto Hank Pym pede desculpa para os líderes mundiais, Wanda Maximoff pergunta para Tony o que diabos foi aquilo. Tony fala que conhecia aquele sentimento. Ele achava que estava bêbado, mas aquilo era estranho porque ele não bebia nada há muito tempo, anos e anos. Um dispositivo nas mãos de Wanda dispara, dizendo que era um alerta na mansão dos Vingadores. Jaqueta amarela, Hank Pym fala que precisavam ir, mas Stark cai de joelhos no chão. Na mansão, a S.H.I.E.L.D. tentava apagar o fogo e resgatar os sobreviventes. A Vespa estava preocupada com a possibilidade de contaminação de radioatividade no local, mas os agentes falam para ela esperar Nick Fury chegar no local e falar com ele. Jarvis conta pro Capitão América que aconteceu uma tragédia e Scott Lang tinha morrido. Um Queen Jet começa a se aproximar do local com muita velocidade. Gavião Arqueiro diz que tinham chamado todo o time pra lá com urgência. Capitão América percebe que era o Visão pilotando o Queen Jet. A nave colide com força extrema contra o chão ao lado dos Vingadores, que tentam se proteger como podem. A colisão gera mais uma explosão e a nave fica destruída. Falcão e Vespa sobrevoam a região do impacto tentando ver se Visão tinha sobrevivido. Os outros Vingadores olham assustados pra nave e Capitão América mostra sinais de preocupação. Visão desce da nave e diz que os Vingadores tinham falhado. Ele explica que não sabia direito o que estava acontecendo, mas tinha perdido o controle dos sistemas operacionais e que os próprios Vingadores também não tinham mais controle sobre eles mesmos. Capitão América pergunta o que estava acontecendo e Visão fala que os Vingadores falharam como equipe e agora estavam sendo punidos de alguma forma. Ele fala que o que vai acontecer provavelmente vai parecer uma traição, mas Visão alerta que não foi ele quem trouxe essa praga até os Vingadores. O androide começa a derreter de repente. Enquanto Visão vai morrendo lentamente, algumas naves redondas
micro-ondas começam a pousar ali perto e Steve Rogers manda todos recuarem. As naves começam a se remodelar até se transformarem em um exército de Ultrons, prontos para atacar os Vingadores. Os Vingadores percebem que não tinham para onde recuar e começam a atacar os robôs. Janet fala que a situação era um pesadelo e pergunta por que tudo aquilo estava acontecendo. Gavião Arqueiro dispara 5 flechas simultaneamente e consegue acertar os Ultrons, mas eles não sofrem nenhum dano. Mulher Hulk começa a se irritar e fala que vai acabar com aquilo em 50 segundos. Vespa diz que acha que estava ficando louca. Ela tenta entender como tudo aquilo se conectava e o que os Ultrons podiam ter a ver com a volta do Valete de Copas e a morte do Homem-Formiga. Os agentes da SHIELD pedem reforços urgentemente e dizem que estão sendo atacados. A batalha segue e Capitão América consegue usar o escudo para decapitar um dos Ultrons. Clint também consegue atacar a cabeça de um dos robôs e Steve Rogers percebe que os robôs paravam de funcionar quando eram decapitados. Cap manda todos mirarem nos pescoços. Os agentes da SHIELD seguem preocupados, se questionando se a agência mandaria reforços. Falcão pega um Ultron pela cabeça e sai voando para tentar decapitá-lo. Enquanto isso, Mulher Hulk vai se enfurecendo cada vez mais e perdendo o controle. Os Vingadores começam a desconfiar que Ultron tivesse implementado algum mecanismo no Visão para atacar eles quando eles estivessem fragilizados. Mulher Hulk se irrita, pega o corpo do Visão quase morto e ordena que ele acorde e explique por que aquilo estava acontecendo e por que Scott Lang estava morto. Jennifer Walters fala que tinha acabado de ver um Vingador morrer e sem motivo algum. Além disso, eles estavam sendo atacados na própria casa deles. Capitão América e Clint Barton falam pra Jen se acalmar e soltar o Visão. Ela responde que ele nem é humano, é só uma coisa. E pra piorar, era uma coisa que tinha tentado matar todos eles. Cap segue falando pra Jen soltar o Visão. Mulher Hulk, totalmente fora de controle, rasga o corpo do Visão no meio, matando de vez o androide. Vespa implora pra Jen parar e fala que ela tinha controle, ela não era como o primo Bruce Banner. Mulher Hulk manda Janet calar a boca e acerta um golpe fortíssimo nela. Steve Rogers fala que se a Mulher Hulk não parar imediatamente, Vingador ou não, ele vai derrubar ela. Jen fica furiosa e golpeia o escudo do Capitão América. Os agentes da SHIELD ficam desesperados e mandam mais um sinal para a agência, dizendo que era uma situação nível 9 e precisavam de uma Hulk Buster urgentemente no local. Capitão América desaba e Mulher Hulk pega um caminhão para arremessar na direção dele. Capitã Britânia até tenta impedir, mas chega tarde. Steve Rogers vê os faróis do caminhão se aproximando e tudo fica preto. Duas figuras misteriosas aparecem discutindo. Uma fala que deviam matar logo todos os Vingadores e acabar com isso de vez, enquanto a outra responde que se fizessem isso não teria sentido. Eles tinham que responder e sofrer pelos erros do passado. Aquilo não tinha terminado ainda. Esse é o fim do primeiro capítulo. O capítulo 2 começa com Tony Stark conversando com o chefe de gabinete do presidente. As imagens do que aconteceu na Assembleia estavam sendo veiculadas e o Homem de Ferro diz que não precisava ver aquilo. Tony fala que gostaria de explicar a situação e falar com o presidente pessoalmente, mas o chefe do gabinete fala que aquilo não vai acontecer. Ele fala para Stark que estava na hora dele pedir a resignação do cargo. Tony diz que precisava desligar porque tinha uma emergência acontecendo na mansão dos Vingadores. Ele sai voando na direção da mansão, avistando fumaça e fogo no horizonte. Na mansão, Jennifer Walters arremessa o caminhão contra Steve Rogers enquanto Kelsey Lee tenta impedi-la. Os agentes da SHIELD seguem pedindo a iniciativa Hulkbuster com urgência. Mulher Hulk pega mais um carro para arremessar na direção dos heróis enquanto Clint Barton tenta fazer ela cair na real. O Homem de Ferro chega na mesma hora e fica preocupado com a situação. Depois de arremessar o carro, ela destrói outro caminhão. O Homem de Ferro chega dando um soco em Jennifer que derruba ela e faz ela colidir contra um carro. Clint avisa Tony que o Capitão América estava preso debaixo de um caminhão. Tony parte para resgatar Steve Rogers, que estava muito ferido e quase sem conseguir se mover. Stark carrega o Capitão América e pergunta se ele estava bem. Cap pergunta se a Mulher Hulk tinha sido abatida e Tony fala que sim. Gavião Arqueiro diz que a Capitã Britânia também estava apagada. Falcão chega carregando a Vespa nas mãos e dizendo que ela estava em situação crítica. Ele fala que não devia ter movido ela, mas estava com medo que alguém pisasse em Janet. Sam fala que vai levar ela até o hospital. Jaqueta Amarela chega em forma gigante e percebe toda a destruição, o caos e os Ultrons. Ele vê o Falcão com Janet em mãos. Sam diz que estava indo levar ela até o hospital e Hank Pym fala pro Falcão segurar ela firme. Hank pega Sam para levar ele e Janet até o hospital. No hospital, Sam observava o Capitão América, que tinha deslocado o ombro. O médico fala que Steve deveria pegar
ar leve nas próximas semanas, mas Cap responde que não tinha como. O médico fala que ia verificar os outros Vingadores e Steve pergunta como eles estavam. A Capitã Britânia estava internada em estado grave. Mulher Hulk estava presa sob custódia da SHIELD e sendo monitorada por Nick Fury, que aguardava uma melhora dela para interrogar Jennifer. O corpo de Scott Lang tinha sido desintegrado e os restos mortais estavam no necrotério para receber a autópsia. Os restos do Visão estavam sendo retornados e guardados pelas indústrias Stark. Em um dos quartos do hospital, Hank Pym tentava falar com Janet, que estava desacordada e em situação crítica. Hank fala que no passado, quando ela se machucava, ela revertia novamente para o tamanho normal, mas isso não tinha acontecido dessa vez. Janet estava assustando ele. Era difícil demais para os médicos tratarem ela daquele tamanho da Vespa. Hank fala para Janet que ele realmente precisava muito que ela acordasse. Hank começa a chorar. Ele fala que desde que se divorciaram, Janet tentou transformar a vida dele em um inferno e ele ressentia ela por isso. Mas naquele momento nada disso importava. Ele fala que percebeu que não importa o que ele faça na vida como herói, ele sempre vai ser lembrado por ter criado o Ultron acidentalmente. O Jaqueta Amarela sofre e se culpa pela situação. Ele fala que aquela não era a vida que ele queria. Não era daquela maneira que ele queria que as coisas terminassem. Capitão América, Homem de Ferro, Falcão e Gavião Arqueiro discutem e tentam descobrir quem estava atacando os Vingadores. Clint fala que a opinião dele seria polêmica, mas que os Vingadores sabiam que iam passar por uma situação daquela cedo ou tarde, porque eles só pensavam no que estava acontecendo no momento. Eles nunca planejavam para se defender de ataques no futuro. Os Vingadores simplesmente iam resolvendo uma situação atrás da outra, só agindo no calor do momento. Clint fala que eles acharam que o Valete de Copas tinha morrido e largaram ele no espaço. De repente ele voltou e explodiu, algo que o próprio Jack tinha alertado que temia que fosse acontecer. E Scott estava morto, uma informação que Barton ainda nem tinha conseguido processar direito. Falcão fala para Tony que o Ultron era o pior inimigo do Homem de Ferro. Talvez anos atrás ele tivesse conseguido implantar algum código ou chip no Visão. Tony fala que poderia ser um comando. Sam continua dizendo que podia ser um comando que ordenasse um ataque pré-programado quando os Vingadores estivessem em código branco, quando eles estivessem no pior momento deles. Clint fala que fazia sentido e diz que eles não sabiam exatamente como o Ultron funcionava, como ele sobrevivia e como eles poderiam realmente se livrar dele de uma vez por todas. Tony fala que sabe. Barton diz que Ultron poderia estar vivo dentro da armadura de Tony sem que o Homem de Ferro soubesse. Stark ignora e pergunta como eles achavam que a mulher Hulk se encaixava nessa história. Sam fala que os Vingadores continuavam colocando Hulks na equipe e depois ficavam surpresos quando tudo dava errado. Tony fala que tinha mais do que aquilo acontecendo. Hank chega e fala para Stark contar para eles o que ele tinha feito na ONU. Cap pergunta o que Stark tinha feito. Hank diz que Tony estava bêbado e ameaçou matar o embaixador da Latvéria na frente de todo mundo. Stark diz que não estava bêbado, que não bebia há anos, mas que alguma coisa fez ele perder o controle. O Homem de Ferro diz que sentia que aquilo tinha sido um ataque e que tinha acontecido exatamente ao mesmo tempo que toda a treta da mansão. Jaqueta Amarela achava que Tony estava usando aquilo como desculpa para se isentar da responsabilidade dos próprios atos dele. Stark fala que estava tudo conectado, mas Hank não acredita. Steve e Sam dizem que acreditam no Homem de Ferro. Clint fala que o pai dele era um alcoólatra e era difícil ouvir tudo aquilo sem lembrar das coisas que o pai falava no passado. Barton fala que não estava julgando e que queria ajudar, mas Stark se irrita profundamente. Ele fala, ironicamente, que estava feliz de ter gastado mais da metade da fortuna dele financiando os Vingadores e que era grato por todo o apoio, respeito e compreensão que estavam mostrando para ele naquele momento. Ele sai de perto dos outros heróis furioso. Tony sai voando e Steve segue falando para os outros que acreditava nele. Sam acreditava, mas com ressalvas. Ele diz que Tony parecia estar com tremedeira e suador e isso não era comum para Stark. Hank fala que estava lá e viu tudo. Clint pergunta se tinha sido tão ruim assim e Hank fala que o que aconteceu estava passando direto na TV. Ele fala para Cap assistir. A discussão é interrompida por mais um alerta na mansão. Falcão diz que achava que a mansão estava sitiada pela SHIELD. Eles correm para ver o que é, mas Hank diz que ficariam no hospital com Janet. Como a mansão era uma cena de crime, eles não podiam pousar lá, então eles vão com um Quinjet até o centro
Central Park e descem lá para investigar o que estava acontecendo. Cap e Clint chegam na mansão e se deparam com quase todos os heróis que já fizeram parte ou tiveram algum tipo de envolvimento com os Vingadores. Entre eles estavam o Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Namor, Pantera Negra, Carol Danvers, na época chamada de Warbird, Demolidor, Hércules, Quasar, Magnum, Cavaleiro da Lua, Tigresa, Cavaleiro Negro, Mulher-Aranha, Mônica Rambeau, que na época era Capitã Marvel, Cersei, Mantis, Triathlon, Nick Fury e diversos outros heróis. Assim termina o capítulo 2 de Vingadores: A Queda. No começo do capítulo 3, Capitão América pergunta para todos os heróis o que eles estavam fazendo por lá. Pantera Negra diz que simplesmente viram o chamado de emergência e atenderam. Nick Fury fala que eles precisavam se reunir em outro lugar. Reed Richards fala que aquele era um dos piores, se não o pior dia da história dos Vingadores e todos ali precisavam ajudar. Fury fala para se reunirem no Central Park, que aquilo era uma cena de crime e eles estavam interferindo. Ele fala que o que os heróis estavam fazendo naquele momento era ilegal e manda todos dispersarem imediatamente. Carol Danvers pergunta se era verdade que Scott Lang estava morto. Capitão América diz que sim. Steve agradece o comprometimento de todos, mas fala que Fury estava certo. Eles precisavam descobrir o que tinha acontecido e por quê. Fury recebe uma ligação e fica irritado. Todos começam a perguntar o que estava acontecendo. Dum Dugan assistia a uma transmissão da ONU dizendo que eles tinham votado de maneira unânime que iriam encerrar totalmente os vínculos com os Vingadores. Clint fica furioso e diz que os engravatados nem sequer ligaram para avisar eles do que estava acontecendo. Ele considerava aquilo uma traição sem tamanho. Falcão concorda com Barton e diz que aquilo foi um golpe baixo. Jogaram os heróis de lado em um momento em que estavam totalmente fragilizados e tinham acabado de perder amigos. Fury fala que tinha mais notícias ruins, que tinham ordenado que Tony Stark entregasse o cargo de secretário de defesa. Ele pergunta o que os heróis ainda estavam fazendo lá, mas para de falar de repente e olha para cima. Uma nave espacial gigantesca aparece sobrevoando a mansão dos Vingadores. Fury pergunta para os agentes no Helicarrier se estavam rastreando a nave e os agentes respondem que não tinha nada ali. Todos os heróis estavam vendo a nave e Cap manda todos os Vingadores que voavam irem investigar. Clint Barton fala que ia precisar de mais flechas. Outras naves começam a sair da nave maior e atacar a região com rajadas de energia. Fury continuava falando com o Helicarrier e eles dizem que não tinha sinal de nada ali. Nick fala então para eles olharem pela janela e os agentes se assustam. Os Vingadores se protegem como podem do ataque alienígena. Capitão América usa o escudo para se proteger dos tiros, Mercúrio começa a atirar alguns heróis do caminho dos disparos e os Vingadores que podiam voar tentam contra-atacar. Magnum é atingido tentando proteger Stingray e os heróis percebem que aquelas naves eram Kree. Fury dispara contra a nave e percebe que nada estava surtindo efeito. Ele fala para o Helicarrier analisar imediatamente os sistemas de defesa e padrões de ataque dos Kree. Quasar e Magnum atacam algumas naves enquanto Hércules destrói outra nave e tira um guerreiro Kree lá de dentro, dizendo que usaria sua força para ajudar os Vingadores a saírem vitoriosos. O Kree atira em Hércules e tenta fugir correndo, mas o Homem-Aranha solta teias nas pernas dele e ele acaba caindo de cara no escudo do Capitão América. Steve fala para o guerreiro Kree explicar o que estava acontecendo. Quasar é atingido nas costas e Falcão fica preocupado. Nick Fury e Capitão América interrogam o Kree e perguntam por que estavam atacando a Terra. O guerreiro Kree fala que foram até lá para apagar os Vingadores da história. Ele diz que os Vingadores vão morrer pelas mãos de quem eles traíram. Capitão América pergunta como os Vingadores podiam ter traído os Kree e pergunta por que estavam atacando justo naquele momento. O guerreiro Kree diz que tudo aquilo foi previsto pela inteligência suprema. Aquele era o exato momento que aconteceria o fim dos Vingadores. Ele fala que aquele era o dia da previsão e diversas luzes azuis caem sobre a região. Um exército de guerreiros Kree aparece no chão para batalhar. Fury fala que aquilo não estava certo. Os Kree tinham poder e tecnologia suficientes para destruir Nova York por completo sem sequer derramarem uma gota de suor. Podiam fazer tudo aquilo sem descer das naves. Não existia nenhum motivo para um ataque por terra. Nada ali fazia sentido. Gavião Arqueiro aparece com flechas novas, totalmente reabastecido e fala que era hora de terminar tudo aquilo. Aqueles caras azuis foram até lá atrás de briga e era a briga que eles iam encontrar. Ele começa a disparar e acertar diversos inimigos. Clint avança falando que escolheram o dia errado para atacar, mas ele toma um tiro pelas costas. Viúva Negra se desespera enquanto assiste Clint desabar. Barton se levanta como pode, fala que não ia morrer daquele jeito e corre na direção de um guerreiro Kree. Ele agarra o alien
alien e ativa o jetpack dele. Os dois voam com tudo na direção da nave-mãe do exército. Eles atingem a nave, causando uma explosão enorme. O Gavião Arqueiro tinha se sacrificado para destruir a principal nave do Império Kree. Restos da nave começam a desabar e Capitão América manda os Vingadores avançarem. Os heróis atacam os Kree com tudo até que luzes azuis caem sobre o local novamente, dessa vez puxando o exército Kree de volta para as naves. Os alienígenas recuam e fogem do planeta Terra sem olhar para trás. Mônica Rambeau, Carol Danvers e Magnum voam atrás das naves e percebem que elas tinham desaparecido misteriosamente. Cap encontra as armas de Clint. O Coisa estava irritado e fala que precisavam dar um funeral decente para o Gavião Arqueiro. Fury fala para o Helicarrier que quer respostas imediatamente. Ao examinarem os restos da nave, os heróis começam a perceber que tinha algo de estranho ali. Eles não conseguiam identificar que material era aquele, mas com certeza não era metal. Fury estava impaciente, dizendo que ia perder a compostura quando uma voz misteriosa diz que sentia muito que não tinha conseguido chegar ali antes. No fim do terceiro capítulo, o Doutor Estranho aparece dizendo que acreditava que agora eles conseguiriam entender a natureza dos ataques. Strange diz que todos aqueles ataques eram de origem mística. Capitão América percebe que a situação era mais grave do que imaginavam. O penúltimo capítulo desse arco se inicia com um flashback. Clint Barton treinava arco e flechas enquanto a Feiticeira Escarlate e Vespa conversavam na piscina da mansão dos Vingadores. Janet Van Dyne fala pra Wanda guardar segredo, mas diz que teve um susto recente e achou que estava grávida. Janet fala que a última coisa que ela precisava naquele momento era um filho com Clint Barton. Wanda pergunta se eles dois ainda estavam saindo e Janet fala que não. Vespa fala que super-heróis deviam ser proibidos de ter filhos, que devia existir uma regra. Nenhuma criança teria uma infância saudável em um ambiente como que eles viviam, cercados por inimigos e guerras. Janet ainda comenta que houve um tempo em que Wanda achava que poderia ter dois. Wanda pergunta o que ela queria dizer com aquilo. Janet percebe que tinha falado mais do que devia e se retira, dizendo que estava meio alterada e acabou falando coisas sem sentido. Ela também fala que provavelmente era culpa dos drinks que estava bebendo na beira da piscina. Vespa entra na mansão e Wanda fica pensando no que tinha acabado de ouvir. A expressão da Feiticeira Escarlate fica séria de repente. A história volta para os dias atuais. Carol Danvers pede para Doutor Estranho explicar o que estava acontecendo com os Vingadores. Stephen fala que estava falando com eles do plano astral e tinha feito alguns feitiços para que ninguém pudesse ouvir ou ver aquela conversa. Ele diz que os Vingadores estavam sob perigo iminente de uma ameaça com poderes mágicos imensos. Estranho pede desculpas por não estar lá para evitar tudo aquilo, mas ele estava em um lugar de onde ele não conseguiu enxergar essa ameaça até que fosse tarde demais. Os heróis perguntam quem estava atacando eles e Stephen pergunta se eles já tinham lidado com alguma ameaça desse tipo, algum ser com poderes místicos que fosse capaz de orquestrar aquele nível de caos. Os olhos do Capitão América se enchem de lágrimas. Mais um flashback. Wanda vai se encontrar com Agatha Harkness. A Feiticeira Escarlate pergunta para Agatha Harkness por que algumas pessoas pensavam que ela teve 2 filhos no passado. Agatha fica nervosa e quase derruba uma xícara de café. Ela fala para Wanda se sentar e a Feiticeira Escarlate fica furiosa, gritando para Agatha falar onde estavam os filhos dela. No presente, Carol Danvers fala que não era possível, que Wanda era amiga deles e não tinha como fazer algo do tipo. Nick Fury fala que ela era filha de Magneto e antes de se tornar uma Vingadora, ela era uma terrorista mutante e membro da Irmandade dos Mutantes. Homem-Aranha complementa dizendo que ela se casou com um robô, e se ele estivesse namorando com uma robô, todo mundo estaria falando que ele enlouqueceu. Sam Wilson estava defendendo Wanda. Ele diz que o Visão não era um robô, que ele era tão real quanto qualquer um dos heróis que estavam ali. Ele também diz que Wanda passou por muitas situações ruins na vida, mas nada que sugerisse que ela era capaz de fazer algo do tipo. Eles se lembram dos filhos dela. Doutor Estranho diz que foi ele quem fez o parto daquelas crianças e pergunta se algo tinha acontecido com elas. Fera explica que Wanda queria tanto ter filhos que acabou conjurando eles. Ela fez com que eles passassem a existir usando os poderes dela, mas que as crianças não eram reais. Carol Danvers completa dizendo que quando Agatha Harkness, a mentora de Wanda, descobriu o que eram aquelas crianças, ela apagou a existência delas. Doutor Estranho fica furioso e pergunta por que ninguém contou isso pra ele quando essa situação aconteceu. Estranho fala que eles não tinham muito tempo, então precisavam ouvi-lo. Ele explica que sempre houve um problema com os poderes da Wanda. Como ela era mutante, ela ganhou os poderes naturalmente, sem aprender a controlar
controlá-los e sem entender as consequências. Carol Danvers pergunta se ela já teve problemas para controlar os próprios poderes no passado e Capitão América fala que sim. Carol diz que se aquilo era magia, tudo poderia ser revertido. Ela implora pro Doutor Estranho trazer Scott e Clint de volta, mas Stephen fala que magia não é ilusão. Tudo o que aconteceu realmente aconteceu. Os amigos deles realmente estavam mortos e ele não podia fazer nada a respeito. Ele também diz que tentou pegar Wanda como aluna no passado, mas as obrigações dela com a família e com os Vingadores sempre mantiveram ela distraída. Estranho fala que não tinha certeza do tamanho dos poderes dela naquele momento, mas no passado o poder de Rex dela tinha limitações e ela não era capaz de fazer tudo aquilo que tinha acontecido ali. Carol diz que há pouco tempo Wanda descobriu uma fonte de poder mais poderosa que o Rex. Magnum diz que ela chamava esse poder de magia do caos. Carol complementa que ela podia controlar as probabilidades da realidade. Doutor Estranho pergunta sobre o que diabos eles estavam falando. Carol Danvers se recusava a acreditar que pudesse ter sido Wanda. Patsy Walker fala que não sabia que Wanda era filha de Magneto e pergunta se era possível que ela teria matado o próprio marido. Sam Wilson fala que Wanda era a única que não estava ali. Fury lembra que Thor também não estava e alguns heróis começam a se perguntar se aquilo não poderia ser obra de Loki. Tony Stark aparece dizendo que Wanda não tinha feito aquilo. Ela estava ao lado dele o tempo todo na Assembleia das Nações Unidas. Doutor Estranho fala que a possibilidade de ter sido ela era enorme e que talvez ela nem soubesse que estava fazendo tudo aquilo. Stark fala que tinha muito respeito por Stephen, mas que ele não poderia aceitar uma acusação grave como essa de que uma Vingadora estaria cometendo aqueles atos de terrorismo. Tony fala que precisava de mais do que aquela simples teoria. Estranho diz que era um mestre das artes místicas e que esses poderes de alteração da realidade que todos estavam falando, essa tal magia do caos, era algo que simplesmente não existia. Strange fala para esquecerem um pouco que Wanda era amiga deles e ouvirem o que ele tinha para dizer. Ele começa a contar a história de uma mutante órfã com um passado sórdido e violento. Ela tinha poderes que ela não podia controlar e não entendia completamente. Ele fala que eles não podiam entender como era delicada a mentalidade de uma pessoa que podia controlar a realidade. Aquilo significava, na verdade, que a própria realidade era quem controlava ela. Ele continua dizendo que nessa situação a imaginação se torna inimiga. A realidade eventualmente começa a escapar, desaparecer. Tudo se mistura e o drama, conflito e tragédia se tornam desculpas para mudar o mundo de uma maneira que seja mais coerente para essa pessoa poderosa. Qualquer coisa que ela não gostar, ela altera. Estranho diz que lidar com esses poderes consumiria totalmente as energias de qualquer pessoa, mas ele estava falando de uma pessoa cuja vida inteira foi cercada por adversidades, violência, drama e tragédias. Ela decidiu então trazer para o mundo algo que ela pudesse amar, algo bom. Ela trouxe 2 filhos para o mundo, mesmo sabendo que não podia. Ela brincou de mamãe para se sentir como ela achava que pessoas normais se sentiam, mas aquilo também acabou tragicamente. Estranho fala que se ele só contasse essa história sem que eles soubessem de quem ele estava falando, todos iam pensar que se tratava de uma pessoa totalmente perdida e sem controle nenhum sobre a própria cabeça, uma pessoa totalmente perturbada. Ele encerra perguntando para todos ali se tinha alguma coisa, qualquer coisa naquela história que ele contou que não era uma descrição perfeita da vida de Wanda Maximoff. Carol Danvers não se conforma. Fera diz que Wanda nem lembrava que os filhos tinham existido um dia. Agatha Harkness tinha apagado essas memórias. Capitão América fala que talvez ela tivesse se lembrado. Magnum fala que Doutor Estranho estava errado. Stephen responde que queria estar, mas a chance era muito pequena. Tony fala que só tinha uma maneira de descobrir e pergunta se tinha algo que Estranho pudesse fazer para ajudar ele a encontrar Wanda. Strange fala que os místicos conseguem criar uma espécie de mapa e ele pode mostrar exatamente onde ela está, mas ele também diz que precisava alertar todos ali que se tudo aquilo fosse verdade mesmo, não existia nenhuma maneira pela qual os heróis poderiam se preparar para o que Wanda ia fazer quando eles a encontrarem. A Feiticeira Escarlate aparece com uma panela em mãos, dizendo que o jantar estava pronto. Na mesa de jantar estavam os 2 filhos dela, Agatha Harkness, Visão, o ex-marido, e Magnum, o ex-namorado. Wanda fala para os filhos se comportarem e ouve uma voz chamando ela. O olhar dela fica arregalado e Capitão América aparece pedindo por favor para ela deixar que ele ajudasse. Os filhos de Wanda falam pro Capitão América sair de lá. Um deles fala que bem que avisou o outro que tinham que ter punido todos os Vingadores quando eles estavam fragilizados.
Deus, se referindo àquela cena das pessoas misteriosas no primeiro capítulo. Cap fala pra Wanda que nada daquilo era real, que ela não tinha filhos. Uma das crianças pergunta por que ele estava falando aquelas coisas. Steve fala que não eram as crianças que estavam falando, era a Wanda. Ele podia ouvir a voz dela e só queria ajudar. Um dos filhos da Wanda manda o Capitão América calar a boca e o outro fala que Steve amava a mãe deles. Cap fala que ele e Wanda se aproximaram muito nos últimos tempos, mas é interrompido quando uma das crianças manda ele olhar para trás. O Caveira Vermelha e diversos membros da Hydra aparecem atrás de Cap e começam a atirar nele. Steve se protege com o escudo e voa para fora do quarto. As crianças falam para Wanda não deixar ninguém tirar eles de perto dela e Wanda responde que isso nunca ia acontecer de novo. Capitão América tinha caído em uma escadaria e tentava se levantar quando a Feiticeira Escarlate aparece voando na frente de todos os Vingadores. Carol Danvers fica absolutamente furiosa, dizendo que Wanda não tinha ideia do que tinha feito. Ela tinha matado Scott, Clint, Visão e deixado Janet em coma. Wanda só responde para eles ficarem longe dos filhos dela. Carol fala que Wanda destruiu os Vingadores e voa para atacar, mas a Feiticeira Escarlate conjura uma versão da vampira dos X-Men para contra-atacar. Carol toma um soco da vampira e Wanda fala novamente para ficarem longe dos filhos dela. A Feiticeira Escarlate começa a gerar diversas versões de heróis e vilões para atacar todos que estavam ali. Caveira Vermelha ataca o Capitão América, diversos Homens-Aranha também aparecem para atacar o original, Carol Danvers segue batalhando contra a vampira, Ultron aparece de novo, uma versão do Wolverine ataca a Fera e até o Hulk sai descendo a porrada em todo mundo. As crianças assistiam enquanto Wanda ia gerando mais inimigos. Ela começa a chorar e ouve uma voz chamar por ela. Doutor Estranho diz que ela estava machucando a si própria e aos amigos dela e que tudo aquilo acabaria imediatamente. Ele tenta conjurar um feitiço, mas Wanda contra-ataca e responde que ninguém vai separar ela dos filhos. Ela chega até a criar uma versão de Dormammu para atacar Stephen, que se defende como pode. Doutor Estranho começa a conjurar mais um feitiço e Wanda percebe. Ela fica com uma expressão de fúria incontrolável. Strange fala para Wanda que o olho de Agamotto ia mostrar a verdade para ela. Ele fala que ia acabar com toda aquela loucura imediatamente e que ela não tinha o direito de abusar daqueles poderes místicos como estava fazendo. A Feiticeira Escarlate desaba e Capitão América corre para pegar ela nos braços e evitar a queda. Doutor Estranho pede desculpas e fala que não tinha outro jeito. Carol pergunta se ela estava respirando e Estranho fala que ela estava viva, mas em estado catatônico. A mente dela estava em um estado delicado. Nick Fury e agentes da SHIELD estavam investigando o local onde encontraram Wanda procurando por pistas. Eles encontram Agatha Harkness morta e apodrecendo. Fury fala que pelo estado de decomposição, ela estava lá há bastante tempo. Do lado de fora, Sam pergunta se Wanda ia acordar e Estranho diz que ela não estava dormindo. Cap pergunta como eles poderiam ajudá-la e uma voz misteriosa fala que era para entregar ela para ele. Magneto aparece de repente voando por cima dos Vingadores e exigindo que eles entreguem a filha dele imediatamente. Ele desce até o solo e Cap entrega a Wanda. Magneto fala que Xavier estava certo e que era realmente Wanda que estava causando tudo aquilo. Ele fala triste que falhou com ela. Nick Fury pergunta para onde Magneto ia levar Wanda, mas o mutante ignora a pergunta completamente e sai voando. Os Vingadores se abraçam em silêncio, todos cabisbaixos. Alguns choram. Sem dizer nada, todos se retiram do local, cada um indo para uma direção diferente, encerrando o penúltimo capítulo. E chegamos ao último capítulo dessa história. Na primeira página da conclusão, vemos Hank Pym e Janet Van Dyne olhando para toda a destruição que tinha acontecido na mansão dos Vingadores algum tempo depois do que tinha acontecido. Janet fala que aquilo era até meio bonito, ironicamente. Hank pergunta se Tony Stark ia deixar a mansão daquele jeito e Vespa fala que tudo aquilo era dele, ele podia deixar como quisesse. Ela pergunta no que Hank estava pensando e ele responde que não queria falar. Dentro da mansão, Jarvis fala que o que ele mais gostava em Clint Barton é que ele discordava de qualquer coisa que o Capitão América falasse. Janet e Hank entram e todos perguntam se a Vespa estava bem. Ela responde que estava ok. Carol abraça Janet e fala que estava preocupada. Vespa pergunta para Jennifer Walters por que ela estava na forma humana para aquela grande reunião. Jen fica triste e diz que achou que seria de mau gosto se ela aparecesse como Mulher Hulk ali, considerando o que tinha acontecido. Os Vingadores falam para Jennifer
que ninguém estava bravo com ela, ela não tinha culpa. Ela se lembra do que fez com o Visão, mas Hank Pym fala que o corpo do Visão já tinha sido destruído antes dela pegá-lo. Além disso, a culpa era da Wanda, não da Mulher Hulk. Tony Stark agradece a presença de todos ali e fala que aquilo seria a coisa mais difícil que ele já teve que dizer em voz alta. Tony fala que por causa do dano emocional, mental e físico das ações de Wanda, além do dano financeiro, as indústrias Stark não seriam mais capazes de financiar os Vingadores. Ele não tinha dinheiro suficiente nem para consertar os estragos feitos na mansão. A humilhação pública que ele passou na Assembleia da ONU por conta da Wanda fez ele perder bilhões de dólares, ter que demitir milhares de pessoas e agora ele tinha que pensar nas pessoas cujas vidas dependiam dele. Ele continua dizendo que além do prejuízo financeiro que ele teve, também tinha a questão da ONU. Como a organização abandonou o acordo que tinham com os Vingadores, também seria muito difícil conseguir o financiamento do governo que eles precisavam. Stark diz que falar de dinheiro em um momento como esse parecia até grosseiro considerando o que aconteceu com Scott, Clint, Wanda e Visão, mas ele tinha que falar porque era algo que afetava todos ali. Ele conta que falou com a prefeitura de Nova York e a mansão dos Vingadores ia se tornar um marco, um patrimônio da cidade. Tony selou os túneis que levavam até a mansão e limpou toda a tecnologia e materiais que não podiam correr risco de cair em mãos erradas. Ele ia transformar a mansão em um memorial. Tony fala que sabia que estava decepcionando a todos, mas não tinha muitas outras opções. Carol Danvers fala que nunca vai perdoar Wanda pelo que ela fez. Ela diz que já passaram meses desde o ocorrido e ela sabia que aquilo não era um pensamento muito generoso, mas durante todo esse tempo ela só conseguiu odiar a Feiticeira Escarlate. Ela odiava a Wanda mais do que já odiou qualquer outra pessoa. Carol segue dizendo que todos ali passaram por tantos pesadelos quanto Wanda na vida. Ela olhava ao redor do quarto e via amores perdidos, filhos perdidos, membros dos Vingadores que se foram. Ela diz que todos ali seguraram a bronca mesmo com todas as adversidades. Ninguém ali saiu destruindo tudo em momentos de fúria e Carol poderia ter feito isso muito bem. Janet fala que Wanda teria perdoado Carol. Ela discorda, mas Mercúrio aparece de repente dizendo que ela teria perdoado com certeza. Pietro fala que Wanda amava todos eles. Os Vingadores perguntam onde ele estava esse tempo todo. Ele diz que quando tudo aconteceu ele estava de férias, lendo e relaxando. Os heróis dizem que viram ele no alvoroço, mas ele fala que não estava lá. Aquilo devia ser uma criação da irmã dele, que auxilia e pergunta se Pietro sabia onde Wanda estava. Ele diz que ela estava com o pai deles. Magneto tinha deixado o país e levado Wanda até o Professor Xavier. Charles estava tentando reparar a mente da Wanda usando técnicas psíquicas. Ele ia tentar curar a mente dela. Pietro estava preocupado. Mesmo se Xavier conseguisse curá-la, ia ser impossível ela manter a sanidade quando descobrisse o que tinha feito ali. Ninguém conseguia se recuperar de uma situação como aquela. Pietro diz que foi lá pedir desculpas, mas não consegue continuar falando. Ele foge correndo. Carol Danvers fala que Pietro devia ter contado pra eles onde estava a Wanda. Janet pergunta que diferença faria. Carol pergunta se alguém ouviu falar de Thor, se alguém sabia onde ele estava. Jarvis pergunta se o que Wanda fez poderia ter chegado até Asgard, já que tinha chegado no exército Kree. Hank fala que talvez não tivesse chegado nos Kree de fato, talvez ela tivesse criado aquele exército. Janet diz que vive com a esperança de que um dia ela vai acordar e tudo vai estar de volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Fera fala que o que estava consumindo ele era o fato de que não sabiam quais eram os planos da Wanda naquele dia. Ele queria saber por que ela matou alguns dos Vingadores, mas só machucou ou humilhou outros. Destruiu algumas coisas e outras não. Ele se pergunta quão longe a situação iria se ela tivesse terminado o serviço. Ele também pergunta se ela foi gradativamente enlouquecendo ou se aconteceu de uma vez. Será que ela estava enlouquecendo há um tempo e ninguém percebeu? Quanto será que ela tinha de controle sobre a situação naquele dia? Depois de um breve momento de silêncio, Carol Danvers fala o que estava na mente de todos ali. Aquela situação significava o fim dos Vingadores. Tudo acabou. Mulher Hulk é a primeira a dizer que pra ela acabou. Ela foi até lá dizer pessoalmente que estava deixando o grupo. Ela sabia que não tinha sido exatamente ela quem atacou eles, mas de certo modo foi ela sim. Ela diz que falhou com todos, pede desculpas e fala que ama todos que estavam ali, mas não tinha mais lugar pra ela nos Vingadores. Ela deixa o local e Janet tenta convencê-la a voltar, mas Hank Pym fala que aquele era o momento ideal para aquilo. Hank fala que aceitou uma bolsa em Oxford e que eles iam se mudar dentro de um mês. Carol pergunta se Hank e Janet tinham voltado e a Vespa fala que era complicado. A situação foi muito complicada, mas fez eles colocarem tudo em perspectiva. Janet fala
fala que Hank passou tanto tempo ao lado dela no hospital que até a barba dele cresceu e aquilo fez ela refletir. As coisas talvez fossem diferentes dessa vez. Sam Wilson fala que não tinha a intenção de fugir, mas se ele continuasse ali, aparentemente seria o único, então ele não tinha muita escolha. Ele talvez chegasse até a aposentar as asas do Falcão. Capitã Britânia agradece a todos pelo tempo que passaram juntos e diz que a vida dela nunca mais seria a mesma. Ela cresceu muito e aprendeu demais com todos ali. Ela voltaria para a Inglaterra com um propósito graças aos Vingadores. Kelsey diz que nunca esqueceria isso e que vai ajudar os heróis sempre que precisarem dela. Ela se despede e se retira. Carol fala que ao longo dos anos eles chegaram a fazer muitas coisas boas. Ela queria ter certeza de que apesar de tudo, ser uma Vingadora valeu a pena. Hank pergunta para Tony Stark qual foi o melhor momento dos Vingadores na opinião dele. Os heróis começam a lembrar de tudo de bom que fizeram enquanto estiveram juntos. Para Tony Stark, a melhor coisa que fizeram foi quando se juntaram. Ele diz que era muito inexperiente com a armadura e o grupo ensinou demais a ele. Ele diz que nunca teria mais orgulho de nada na vida do que ter juntado a equipe. Em seguida ele fala que Janet estava lá desde o começo e pergunta para ela qual foi a melhor lembrança dela da equipe. Janet fala que foi quando encontraram o corpo congelado do Capitão América. Era uma época em que o país todo precisava de uma figura como ele, e na verdade talvez precisem mais ainda no momento atual. Ela diz que a partir do momento que ele entrou para a equipe, tudo melhorou. Janet ainda ficava arrepiada sempre que lembrava daquele dia. Em seguida, Hank Pym fala sobre o momento preferido dele. Ele fala que iam achar estranho porque ele não participou tanto assim, mas para ele o melhor momento dos Vingadores foi durante a guerra entre os Kree e os Skrull. Ele fala que queria ter participado mais ativamente e que aquele momento foi o auge da equipe. Duas raças alienígenas em guerra e todos os heróis impedindo uma catástrofe. Aquilo tinha sido uma vitória pura. O próximo é Simon Williams. Magnum diz que o melhor momento para ele podia soar de péssimo gosto, mas ele achava que foi o casamento de Visão e Wanda. Não foi o momento mais vitorioso ou heróico, mas para ele foi o melhor. Ele diz que ia manter essa imagem deles na cabeça, lembrar deles como estavam naquele dia. Em seguida, Fera comenta o momento preferido dele. Fera fala que para ele foi a batalha contra Korvac. Ele diz que aquela foi a única vez que ele realmente achou que os Vingadores não conseguiriam salvar o mundo, mas contra todas as probabilidades eles deram um jeito como uma equipe. Ele fala que foi uma das batalhas mais difíceis, mas eles conseguiram salvar todo o universo. Carol Danvers lembra de um momento em que ela nem era uma heroína ainda, ela era só uma civil. O momento marcante para ela foi quando os Vingadores e o Capitão Marvel derrotaram Thanos. Ela era fascinada com as histórias que os heróis contavam para ela sobre aquele momento e fala que Marvel foi uma grande inspiração para que ela se tornasse uma heroína. Jarvis se lembra com carinho das batalhas que aconteceram quando os Mestres do Terror tiveram a audácia de tentar invadir a mansão dos Vingadores. Ele lembra que naquelas ocasiões ele se sentia acuado e em perigo, mas os Vingadores sempre ganhavam as batalhas e a vida dele era poupada. Aqueles momentos realmente marcaram a vida dele. Falcão fala que o momento preferido dele dos Vingadores também era um que ele não fez parte. Para ele, o auge dos Vingadores foi quando finalmente conseguiram derrotar Ultron. Ele também comenta como era curioso que metade deles escolheram momentos que não fizeram parte. Talvez significasse que a ideia de ser um Vingador fosse melhor do que ser um de fato. Sam também fala que por um momento achou que fosse Ultron por trás de tudo o que estava acontecendo durante o ataque de Wanda e aquilo tinha assustado ele demais na época. Agora, depois que tudo passou, ele preferia que tivesse sido mesmo o Ultron. Todos se viram e perguntam para o Capitão América qual era o momento preferido dele. Ele fala que os Vingadores foram a vida dele desde o momento em que despertou em um novo mundo e ele nunca imaginou que um dia aquilo pudesse acabar. Cap se levanta e propõe um brinde a Clint Barton e Scott Lang. Magnum brinda ao Visão, Hank Pym ao Marvel, Tony Stark ao Valete de Copas, Fera ao Espadachim, Janet à Arpia. Eles seguem falando o nome de todos os Vingadores caídos: Jaqueta Amarela, Doutor Druida, Defensor Mascarado, Ciclone, Gilgamesh, Marina Smallwood e Eric Masterson. Carol Danvers propõe um brinde a todos os Vingadores, incluindo Wanda Maximoff. Stark fala que não deviam deixá-los esperando mais. Magnum pergunta se
alguém tinha de fato ido até lá. Tony pergunta se ele estava falando sério e aponta para o lado de fora. Os Vingadores saem na sacada da mansão e encontram uma multidão, todos carregando velas em homenagem aos heróis caídos. Alguns seguravam fotos, outros usavam bonés que diziam Vingadores para sempre. Toda a multidão presente celebrava a história dos Vingadores com cartazes com os logos e fotos deles. Frases como nunca esqueceremos e para sempre nossos heróis, enquanto a equipe admirava a homenagem da sacada. Aquele era o fim dos Vingadores, mas a equipe jamais seria esquecida pelo povo. Esse é o fim da história de Vingadores: A Queda. E é isso, galera, Vingadores: A Queda, um verdadeiro marco nas histórias dos quadrinhos da Marvel, um divisor de águas da cronologia da Marvel, aí um ponto muito importante de tudo que veio, tanto antes quanto depois, né? Um ponto divisor. E não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam dessa história, do surto da Wanda e tudo mais, e de todas as referências que vocês conseguem identificar aí que passaram no MCU também, né? E vocês já sabem, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã tem um novo episódio aqui no nosso Explico Quadrinhos, e no nosso próximo episódio nós vamos comentar Novos Vingadores, os capítulos 1 a 6 do primeiro volume da história dos Novos Vingadores, que é justamente a história de origem do grupo. É a história que acontece logo depois aí de Vingadores: A Queda, né? Vamos fazer uma mini sequência aqui para mostrar depois do fim dos Vingadores como a equipe se reconstruiu com um novo nome e novos membros. Então anotem na agenda, no dia 6 de abril de 2023, às 11 horas da manhã, Novos Vingadores, volume 1, capítulos 1 a 6, a origem do grupo. Com o fim da equipe dos Vingadores, os vilões perceberam que era a hora perfeita para atacar. Depois de um ataque ao Raft, aquela prisão no meio do oceano, diversos dos mais perigosos vilões do mundo são libertados, e aí alguns heróis precisam se juntar ali improvisadamente para resolver o problema. Assim nasce a equipe dos Novos Vingadores, com uma nova formação que contava com Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Luke Cage, Mulher-Aranha e Wolverine, além de participações do Demolidor e Sentinela. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, para não perder nossos próximos Explico Quadrinhos. Se você não viu os passados, também tem muita saga boa explicada igualzinho a essa aqui. Tem Dinastia Kang, tem Invasão Secreta, tem 2 edições de Guerras Secretas, tanto a de 1984, que é a primeira, quanto a de 2015, que provavelmente vai ser a que vão usar como base pro filme dos Vingadores no MCU, né? Tem a Última Caçada de Kraven, a Queda de Murdoch, tem muita saga muito legal aqui, Dinastia M. Então não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nada que vem daqui pra frente, e também para acompanhar aí o que a gente já lançou, porque aqui é tudo sobre Marvel. Valeu, um grande beijo e até a próxima.